Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que sim, diante dessa pandemia do coronavírus que está aí tumultuando a vida de todos nós. Bom, e exatamente por conta disso que eu vim aqui falar com vocês sobre as repercussões que esta pandemia podem vir a ocasionar no campo do adimplemento das obrigações. Em verdade, o que eu quero conversar com vocês é se o coronavírus pode ser invocado como uma causa de inimputabilidade, a fim de não tornar o devedor de uma obrigação responsável pelo inadimplemento da obrigação e pelos efeitos dela decorrentes. A primeira coisa que nós temos que examinar é se esta hipótese do coronavírus ela se enquadra perfeitamente nos casos de caso fortuito e força maior. Bom, eu não vou aqui discorrer sobre a diferença entre caso fortuito e força maior, porque há uma grande controvérsia na doutrina sobre isso. Há doutrinadores que caracterizam força maior como caso fortuito e outros que chamam de caso fortuito que é força maior. Então, não vou ficar aqui perdendo tempo com essa discussão dogmática. E não há necessidade de se perder tempo, porque os efeitos de ambos são idênticos. O nosso Código Civil, inclusive, ele trata de modo semelhante ou traz os mesmos efeitos, seja para o caso fortuito ou para a força maior, tal qual faz o Código das Obrigações Suíço. Isso a gente vai encontrar no artigo 393 do Código Civil, que eu tomo a liberdade de ler para vocês. Veja só. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então veja que o legislador, de modo muito inteligente, tratou de modo idêntico o caso fortuito e a força maior para dizer que o devedor não se responsabiliza, ou no caso não responderá por perdas e danos em razão do não cumprimento de uma obrigação pelo caso fortuito ou força maior. E se os dois produzem os mesmos efeitos, como nós verificamos aí quando ocorre o caso fortuito ou força maior? Essa resposta quem nos dá é o parágrafo único do artigo 393, que diz que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, para a caracterização do caso fortuito ou da força maior, faz-se necessária a presença de dois requisitos, a necessariedade e a inevitabilidade. A necessariedade quer dizer que não é todo e qualquer evento que vai eximir o devedor de responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação. Mas tão somente aquela que necessariamente e de modo absoluto impede que o devedor possa adimplir. Então, aquela situação, aquele evento que necessariamente impede de modo absoluto o devedor de cumprir com a obrigação é necessário para fins aqui da caracterização do caso fortuito ou força maior. E o outro é a inevitabilidade, ou seja, é preciso que o evento seja inevitável ou que os efeitos produzidos por este evento sejam inevitáveis para o devedor, ou seja, o devedor não possa impedir que este evento ou que os seus efeitos ocorram. A mim parece que no caso do coronavírus, nas situações em que a obrigação realmente não possa ser adimplida em razão desta situação drástica de enclausuramento, de necessidade de fechamento de lojas, etc., o devedor estará isento de eventual responsabilização por prejuízos causados ao credor em razão do não cumprimento da obrigação. Isso significa que, em razão do coronavírus, se não for possível cumprir a obrigação, esta estará resolvida, devendo as partes retornar ao status quo ante. Então, se houve a contratação de algum produto ou de algum serviço, e se, por exemplo, o credor já pagou, o devedor terá que restituir o valor, mas não responderá por eventuais danos ou prejuízos sofridos pelo credor. Do mesmo modo, ele não poderá se compensar dos danos e prejuízos sofridos, porque o risco, aí em razão desse inadimplemento, embora não culposo, é dele. De modo que nenhuma das partes, numa situação extremada como essa, poderá cobrar de uma ou de outra uma compensação pelo inadimplemento. Bom, meus amigos, eu espero que tenha sido claro. Aguardo aí críticas, sugestões e opiniões. Estamos sempre abertos aí e retornaremos, quando possível, para tratar de novos assuntos do interesse de todos. Um obrigado.